A imprensa aponta que o ministro-chefe da Casa Civil vazou as informações da fala da Janja sobre o TikTok durante a visita aí da China. Vamos ver o que isso quer dizer agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Bom, a gente está falando aí da passagem do presidente Lula pela China, a Janja também estava por lá, e Pedro Zambarda está aqui comigo. Pedro Zambarda que está respondendo ali pelo @Drops de Jogos, que é o canal que você pode seguir lá o Pedro e se inscrever no canal também, e pode me seguir aqui no lu.junior. Pedro, esse tipo de coisa é coisa que vaza para a imprensa, toda a imprensa tem sua fonte. Aí traz essa informação aí, né? O Rui Costa seria uma dessas fontes? Pois é, Lúcio, o Rui Costa está sendo fritado, a palavra é essa. É uma informação mais antiga, a gente ouviu mais como fofoca, né? Mas a Mônica Bergamo está cravando com as fontes dela. E de fato existia uma antipatia dentro do governo. E é uma coisa que eu fico pensando muito, Lúcio. Assim, eu critiquei a Janja uma vez, desde que o Lula se tornou presidente pela terceira vez, que foi quando ela falou aquele fuck you Elon Musk. E eu quero dizer que a Janja estava certa, porque depois o Elon Musk fez uma saudação nazista na posse do Trump. Então ela estava correta, talvez ela tenha acertado por acidente, mas eu acho muito complicado isso, Lúcio, porque mas é a primeira dama do presidente, porque tá dando uma atribuição. Cara, é a esposa do cara. Ela tem que conviver com o presidente, ele precisa ter o mínimo de convívio familiar. Ela não tem um cargo formal e ela é uma pessoa que, eventualmente, a gente precisa também ter mais traquejo na política, que sim, o presidente pode enviar recados através da primeira-dama, ele tem suas vias, tem a comunicação oficial, tem os ministros e tem a própria boca do presidente. Então foi muito ridículo assim, essa história ter vazado de dentro do governo Lula, foi ridículo o vazamento ter atacado a própria primeira-dama, porque isso fortalece o bolsonarismo. É o bolsonarismo que acaba ganhando com essa história toda. E agora tá numa saia justa desgraçada, Lúcio. Porque assim, se o Lula demite o Rui Costa, vai parecer que é uma questão de foro íntimo que ele quer proteger. Mas se ele mantém o Rui Costa, também é muito ruim. Porque ter vazamentos desse tipo é prejudicial para o governo como um todo. E é um exemplo da misoginia que também afeta a esquerda. Essa misoginia nojenta de atribuir sempre as culpas às mulheres. A Janja não tem culpa, o TikTok pode ser criticado. Pode ser uma big tech como qualquer outra que busca o lucro. Pode falar, Lúcio. Eu vou te falar, Pedro, pra mim não foi nada demais, tá? A fala Nada. dela, nada demais. Nada. Ai, porque gerou uma crise. Não gerou. A galera. Desculpem o francês. Foda-se! Sinceramente. Nada demais, gente. Nada Se demais. for o Rui Costa, péssimo. Péssimo. Significa que a Casa Civil está muito mal administrada. O ministro nega isso, tá, gente? Eu vou trazer as informações aqui, mas assim, não dá, gente. Primeiro, a Mônica Bergamo, que é uma jornalista com credibilidade, vamos ler aqui a notinha dela. Rui Costa vira o principal suspeito de vazar conversa de Xi Jinping, de Lula e Janja com Xi Jinping. Relato feito a jornalistas dizia que a primeira-dama causou constrangimento em jantar e irritou até a primeira-dama da China. Vazamento da conversa de Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva Janja tiveram com o dirigente da China Xi Jinping causou mal-estar na comitiva que viajou com o presidente para o país asiático e motivou uma tentativa de descobrir quem foi o ministro que revelou a conversa, segundo o presidente, de forma distorcida e injusta com a primeira-dama. Segundo Lula, inclusive, o Lula disse que ele disse essas coisas, ou talvez, e a Janja teria participado da conversa. O relato publicado pelo G1 dizia que Janja criou constrangimento ao pedir a palavra para falar com Xi Jinping sobre os efeitos do TikTok no Brasil, que considera nocivos. Segundo o relato feito ao portal, até mesmo a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada por considerar a postura desrespeitosa em relação a Xi Jinping. Lula reagiu com irritação ao vazamento e demonstrou o seu desconforto publicamente. Questionou quem teve a pachorra de vazar a conversa em um jantar muito confidencial pessoal e afirmou que o ministro, que se disse incomodado, deveria ter pedido para sair do ambiente e revelou que quem puxou o assunto com Xi Jinping foi ele. Janja teria pedido a palavra depois e fez isso porque, segundo Lula, não é cidadã de segunda classe.
O presidente e a primeira-dama desconfiaram inicialmente de duas autoridades que estavam no jantar e que poderiam ter vazado a conversa, ambos ministros. Seria o Elmar Nascimento ou o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre que está metido na Anistia Light. Aliás, assistam um corte da Ana e da Sofia ontem sobre esse assunto. Tá muito bom. Aliás, me inspirou para tocar o corte hoje. De acordo com relatos feitos à coluna, a suspeita, compartilhada por diversos integrantes da comitiva, acabou afunilando no nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro que está em trânsito, voltando para o Brasil, nega veementemente essa informação. Segundo integrantes da comitiva, Costa tem um histórico de bombardear a primeira-dama nos bastidores, a ponto de episódios de desentendimento entre os dois já terem chegado à imprensa, de forma a colocá-la em uma posição depreciativa. No início do governo, por exemplo, vazou a informação de que a Casa Civil barrou a compra de móveis que a primeira-dama havia escolhido para compor o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Os relatos feitos, então, aos jornalistas que eram de que a Casa Civil, comandada por Rui Costa, tinha conseguido vetar os gastos excessivos da primeira-dama, que seria uma pessoa, entre aspas, deslumbrada. Além dos conflitos já antigos entre os dois, a conclusão de integrantes da comitiva da China foi a de que outros ministros que estavam no jantar não teriam perfil e nem coragem para desqualificar a primeira-dama, vazando uma conversa de um encontro reservado de Lula com Xi Jinping. Rui Costa, ao contrário, é definido pelo próprio presidente como o ministro mais importante do seu governo. A coluna procurou as assessorias de Lula, de Janja e de Rui Costa, mas não obteve retorno. A própria Mônica Bergamo, Lúcio, ela publicou um outro texto em que ela detalha as pessoas que estavam na reunião, tá, gente? Então eu vou pegar aqui para vocês só, eu tinha esquecido de colocar no roteiro, mas eu tenho o texto na mão. E aí nós temos aqui a lista de pessoas que estavam presentes lá. Lula diz a ministros em avião na volta da China que vazamento contra a Janja foi inadmissível e desleal. Isso aqui é fritura, tá, gente? Fritura do ministro. Pode ser que a gente tenha novidades. Quem que estava nessa reunião, gente? Vamos trazer aí para vocês. Lula, deixa eu ver aqui, ó. Lula iniciou a fala dizendo que o vazamento contra a Janja foi muito grave, afirmou ainda que achava inadmissível que pessoas escolhidas a dedo por mim para ir ao jantar quebrem a minha confiança atacando minha mulher. É uma deslealdade, seguiu ainda o presidente, segundo o integrante da comitiva, afirmou também que os ataques à Janja expõem e o atingem diretamente e que um episódio como esse, em que alguém de sua total confiança ataca a Janja, nunca poderia acontecer. Afirmou ainda que não abriria uma CPI para investigar qual ministro que fez os ataques à primeira-dama, nem pediria para ver o celular de ninguém, mas que considerava o vazamento nas circunstâncias e no tom que ocorreu um fato muito grave. Lula não citou nominalmente nenhum ministro como suspeito do vazamento, segundo o integrante da comitiva. Dos 11 ministros que viajaram com Lula, 5 estavam no jantar oferecido por Xi Jinping. Carlos Fávaro, da Agricultura, Alexandre Padilha, da Saúde, Simone Tebet, do Planejamento, Mauro Vieira, das Relações Internacionais e Rui Costa. Depois do desabafo do presidente, Padilha tirou o celular do bolso e mostrou que teria recebido mensagens de jornalistas que tentavam apurar o assunto, mas que não teriam respondido nenhuma delas. Simone Tebet afirmou que também recebeu telefonemas, mas que estava no banho e não retornou. Mauro Vieira afirmou que não havia sido procurado pela imprensa. Fávaro admitiu que falou com um repórter, mas que o profissional já estava com a história apurada e só queria checar detalhes. Disse que não colaborou com a reportagem. Rui Costa ficou em silêncio naquele momento, segundo relatos. Apontado desde o início como suspeito pelo vazamento, ele negou veementemente à coluna que fosse o autor do disparo contra a primeira-dama. Aos poucos, o clima no avião começou a desanuviar. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, disse que estava agradecendo a Deus por não ter sido convidado para o jantar de Xi Jinping, e todos riram. O Estadão está cobrindo a história também, porque, é claro, isso aqui vira uma sopa no mel da imprensa tradicional. Na coluna do Estadão, Rui Costa, e dando a versão do Rui Costa. Rui Costa vê fogo amigo contra si em caso de Janja e reclama dos traíras de dentro do governo. Só que assim, Lúcio, se tem traíra do governo, então demite, né? Pois é, pra ontem. Vai reclamar pro Estadão? Integrantes da comitiva brasileira à China relataram à coluna do Estadão um clima de total desconfiança entre os membros do governo Lula,
após o vazamento sobre Janja. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, viu fogo amigo contra si ao ser apontado como principal suspeito de ter vazado a fala da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja em reunião com o presidente da China, Xi Jinping. Segundo relatos feitos à coluna do Estadão, por integrantes da comitiva que viajou ao país asiático, Costa disse que o problema não são apenas os bolsonaristas, mas também traíras no próprio governo Lula. Procurado, o ministro não comentou. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relataram à coluna um clima de total desconfiança na viagem após vir à tona que Janja gerou um constrangimento ao pedir a palavra para falar com Xi Jinping sobre o TikTok, a rede social chinesa apontada pela primeira-dama como um instrumento da extrema-direita no Brasil. Enfim, tá aquele clima de festa que foi estragada. E a Carta Capital também traz um relato similar, reportagem do Vinícius Nunes também, que a gente está vendo aí os burburinhos também apontando o Rui Costa como principal suspeito. Então a gente vê que as apurações estão muito parecidas. E assim, Lúcio, isso tudo começou com uma reportagem da Globo News, que eu vou trazer aqui o trecho, e que está sendo compartilhada pelo Carlos Jordi. Ó, a besteira, munição, né? É munição. O suicídio que é isso aqui. Tá? Não precisa gostar da Janja, gente. Não precisa gostar da Janja. Pode criticar a Janja. Mas isso aqui de um ministro do Lula é inadmissível. Você tem que ser leal ao presidente que você serve, cara. Que absurdo. Se foi o Rui Costa, uma providência vai ter que ser tomada. Mas, Lúcio, se ele demitiu o Rui Costa, também é ruim. Vai gerar mais problema. Olha o tamanho do negócio que vocês estão fazendo, gente. Por favor, vocês que são de esquerda e têm críticas à Janja, segura um pouco a língua, bicho. Para, gente. Eu não acredito nisso aqui. É um troço assim que, sabe, já basta os acenos que o governo já dá para a direita. Ainda me tem o Rui Costa fazendo esse troço. Se é que ele fez. Lá na China, a primeira-dama Janja participou. Ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. E ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve, regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Primeiro que a tese de que o partido, uma empresa de um país que é governado pelo Partido Comunista Chinês, estaria ajudando a extrema-direita no Brasil. Né? Segundo, é achar que o... Olha o tamanho do problema. O Otávio Guedes, que é um cara inteligente, tá macetando o governo. E a Janja fez um comentário que faz sentido. Sim, o TikTok ajuda a extrema-direita no Brasil. Não por afinidade ideológica, Otávio Guedes, por negócio, dá dinheiro. Mas vamos lá. Xi Jinping está preocupado com o Nicolas. É isso que a gente já está dizendo. Não faz o menor sentido essa intervenção. E segundo, tem que se discutir o papel da primeira-dama. Dona Marisa não viajava, detestava viajar. Mas também quando viajava não ia buscar para si luzes, buscar para si protagonismo, que isso é simplesmente uma vontade. Quer dizer, ela está ajudando o marido dela, eles estão discutindo a respeito de Big Techs, que é um problema sério na soberania brasileira, e a culpa é da mulher. A culpa não é do cara que vazou. Otávio Guedes nesse caso. Não, ele tá ridículo esse comentário dele. Mas é aí que eu volto, o problema não é o Otávio Guedes. O Otávio Guedes é funcionário da Globo. Ah, mas a partir do momento que ele fala que não faz sentido, sendo que ele não entende como funciona a questão do TikTok... Não, eu concordo com você, entendeu? A questão não é essa. Eu tô falando assim, que é um jogo. Uhum. É um jogo de futebol... É que ele tá repercutindo o que foi vazado. Que veio pelo Valdo Cruz e pela Andréa Sadi, que não são flor que se cheire, Lúcio. Vamos ser sinceros. E aí, o resultado só pode ser esse. O corte... Vamos mostrar só mais um pouquinho. O corte está no perfil do Carlos Jordi. O corte do Otávio Guedes está falando no perfil do Carlos Jordi. Se foi o Rui Costa, olha o tamanho do estrago, gente. Que troço é esse? De tentar exibir poder. Tentar demonstrar poder não faz o menor sentido, porque o brasileiro não deu poder a ela. O Brasil deu poder a Lula. O Brasil deu poder a Lula e ela é a esposa dele. Sim, exato.
Ele pode falar por outras vias, gente. Agora, depois desse corte, vamos me chamar de janjista. Eu tô preparado para os comentários. Mas é isso, Lúcio. Cara, assim, o Otávio Guedes, na minha opinião, erra muito nesse comentário, tá? Muito? Não. Aí ele precisa... Aí ele foi de Merval Pereira. Não, erra muito. Inclusive, dizer que não faz sentido dessa reclamação. Faz sim, porque os algoritmos trabalham em favor do que dá mais audiência. E a extrema-direita trabalha com fake news, com desinformação, que geram muita audiência, geram muita impressão, enfim. Tem todo um contexto de marketing digital que claramente ele não entende. Agora, tem esse ponto aí da questão da Janja, Pedro. Na minha vida eu já trabalhei com autoridades, já trabalhei com políticos algumas vezes, e claramente, em volta de políticos, em volta de autoridades, sempre tem, não vou dizer uma briga, mas uma rixa por atenção e por influência nessa autoridade. Sempre tem, independente do lado político. E ali o que me parece é que existe muita gente incomodada com a confiança que o Lula tem na Janja, e é óbvio que ele vai ter confiança na Janja, gente. É a mulher dele. Se a pessoa com quem ele escolheu dividir a sua vida íntima e a sua vida como um todo, se ele não tiver confiança nessa pessoa, em quem que ele vai ter? Sim. É óbvio que ele tem que trazer ela para o lado dele, sim. Se fosse uma presidenta com o seu companheiro, com a sua companheira, da mesma forma, né? Agora, realmente... Para mim não tem nada demais do que foi falado, se foi falado mesmo, né? Porque o que a gente tem é um relato. Porque ficaram incomodados com que o Lula desmente. Né? Então a gente tem um relato aí que a gente não sabe se é real, se é verdade. Mas se aconteceu mesmo, qual é o problema da Janja ter falado aquilo? Qual é o problema da Janja ter falado fuck you Elon Musk naquele outro evento? Né? Uhum. Qual é o problema dela viajar com o presidente, sendo que ela é a primeira-dama? Gente, não tem o menor problema. E vamos falar aqui também que eu sou janjista, né? Cara, não, olha... Aqui é o fã-clube do Janjista. Não, e veja, apareceu um comentário aqui, mas ela não tem... ela não tem que ter cargo. Claro. As matérias que falaram dos gastos dela, eu achei exageradas, mas são matérias pelo menos um pouco mais honestas nesse ponto. Tem que fiscalizar mesmo os gastos do governo e faz parte. É do jogo. Agora, atacar uma declaração, ela é uma pessoa de confiança do presidente. A esposa dele, gente. A esposa, ele não vai ficar separado da esposa por conta de agenda de governo. É óbvio que vai ter agendas que ele vai sozinho. Tudo bem, tá tudo certo. Mas um jantar... Então tira a primeira-dama da China também. Não vai ninguém com mulher, então. Então tira de todo mundo. E a gente sabe, né, que essa disputa por atenção e por influência também tem uma questão machista por trás, porque a Janja não é uma threadwife, né? Uhum. A Janja se posiciona, a Janja tem voz, né? Ela se coloca, se posiciona, então isso incomoda. Cadê esse incômodo com a Michelle Bolsonaro? Pois é, porque ela estava lá recatada e do lar, ao que parece, né? Mas e não se posicionava, mas é isso aí. Aí a galera tem essa... É uma mulher que se posiciona, uma mulher forte que se posiciona, que não aceita nenhum tipo de pessoas querendo puxar o tapete dela. E também, que é mais nova que o presidente. Cara, tudo isso é munição para essa galera querer de algum jeito desmoralizar. E essas jogadas aí na imprensa é isso, né? É isso, né? Porque não tem absolutamente nada. Não gerou nenhum clima, não gerou nenhum problema diplomático. Longe disso, gente. Longe disso, a China vai investir um monte aqui, tá? Tá tudo bem. A China vai investir um monte. Só 27 bilhões. Né? Liberou, inclusive, visto para os brasileiros. Quem quiser ir para a China não precisa mais de visto, tá? Não tem treta nenhuma, tá? Não tem treta nenhuma. Me desculpe, mas eu não vi absolutamente nada nisso. Se tivesse alguma coisa realmente que gerasse um problema, eu estaria criticando. Eu não vi nada. Também não. Pedro, antes de ir embora, eu quero te convidar para a gente ver aqui, um novo vídeo do telescópio, do Meteoro Telescópio. Tá lá no nosso canal. Aliás, tá aqui no nosso canal. Você terminando de ver esse vídeo, você já pode assistir o novo vídeo do Meteoro Telescópio. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre a relação de Donald Trump e os magnatas aí, os bilionários das Big Techs.
Pois é, no começo estavam todo mundo do lado dele, né? Mas agora, ao que parece, já tá uma debandada, com o roteiro de Sofia Labanca, apresentação de Ana Lesnovski e edição do Pup Edita. Um baita de um vídeo legal do Telescópio. Fica o convite aí para você assistir, tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.